Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conversas Coop Podcast, uma iniciativa da cooperativa Cicobi Centro, e hoje nós estamos aqui para falar do cacau de Rondônia. Estamos aqui com Estevam, presidente da Cacauron, jovem agricultor, sucessor familiar. Estevam, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui conosco. Eu que agradeço, Edgar, é uma grande satisfação e prazer estar aqui presente hoje para falar, afinal, sobre cooperativismo, né? E cacau e cooperativismo. Maravilha, maravilha. Bom, Débora, obrigado também por ter acertado o convite. Engenheira florestal, hoje superintendente executiva da Cacauron também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Edgar. Obrigada aí pelo convite. É sempre uma satisfação e sempre muita felicidade estar falando sobre o cacau, falando sobre a parceria Cicobi e Cacauron, falando sobre o avanço do cacau em Rondônia. Então, muito obrigada pelo espaço. Obrigada aí por sempre lembrar da gente, né, Estevam, falando sobre isso. E vamos lá. Legal. Bom, pessoal, para quem está acompanhando a gente, talvez os mais antigos aí vão lembrar que cacau já foi um assunto muito comentado aqui no estado de Rondônia, né? E aí eu gostaria, inclusive, de começar o nosso bate-papo entendendo um pouco o momento que Rondônia está vivendo sobre o cacau. A gente vai falar sobre isso, mas é claro que a gente acha mais gostoso falar do chocolate, né? Então, vários dos produtores hoje associados a Cacauron, a gente vai falar depois do chocolate. Mas antes, a gente tem o cacau. E o que aconteceu da década de 80 para cá, mais ou menos, quando o cacau, ele, de fato, era algo mais expoente dentro do estado de Rondônia? Parece que deu uma adormecida, parece que tem mais gente falando sobre isso depois. Comenta um pouco para a gente. Acho que a gente pode fazer aí um bate-balo, fica com vontade, a gente vai complementando. Pronto, então vamos lá, eu vou começar e o Estevam vai me completando. E assim, o cacau de Rondônia, ele vem de um momento de ascensão, né? Então, entre a década de 70 e 80, nós temos aí, historicamente, que foi um momento de que a CEPLAC, ela chegou em Rondônia e ela incentivou produtores a plantar cacau para as terras que eram recebidas do INCRA, para que eles pudessem ter alguma renda nas terras que eram recebidas, principalmente na região central ali aqui do estado de Rondônia. E aí, passou-se, né, anos depois da ampliação desse projeto, da implementação desses cacaus, e esses produtores, eles receberam até investimentos para plantar o cacau. Eles tinham um financiamento que vinha da CEPLAC para eles pudessem plantar cacau. E esse foi um período dentro de Rondônia que houve-se uma grande quantidade de áreas plantadas ali na década de 60, 70. E, infelizmente, na década de 80, nós tivemos a primeira queda, que foi a questão da vassoura de bruxa. Então, a vassoura de bruxa, ela é uma doença fúngica, e ela tem um alto poder de disseminação dentro da lavoura. Isso aconteceu na época de 80 ali, então foi amplamente difundida, infelizmente. Então, teve uma grande quantidade de produtores que foram afetados pela vassoura de bruxa, o que ocasionou alguns produtores que desistiram das lavouras, porque eram áreas muito grandes, dificuldade de pessoas para trabalharem, e trocaram a lavoura pelo pasto, e foi no momento ali da pecuarização de Rondônia que começaram a entrar outras culturas dentro de Rondônia, e aí teve a sua primeira baixa, né, Estevam? Eu acredito que seus pais, eles entraram nesse momento ali também. Inclusive está escrito aqui, né? Sucessor familiar. Assim, Isso, é do cacau? Sim, sim. O meu pai, inclusive, ele é um funcionário aposentado da CEPLAC. Ele não tinha muito estudo, então ele tinha um cargo chamado operário de campo, mas aí por ele ter uma capacidade um pouco boa de trabalhar com cacau e tudo mais, ele evoluiu ele foi promovido para um cargo de auxiliar técnico. Então ele era auxiliar técnico ali, ele trabalhou só 41 anos na CEPLAC com cacau. Entende só nada isso. de cacau. Nada. Especialista em poda e balizamento. Então, você vê, a maioria das roças de Rondônia é retinha, balizada, que você olha aqui, tem rua para todo lado, ele que estava ali nos projetos e tudo mais. Então, eu cresci na CEPLAC, pode se dizer. Todos os eventos que eu ia quando eu era criança, então a gente trabalhou com o meu pai, tiramos o sustento de cacau há muitos anos, só que há uns 20 anos atrás que ele plantou a primeira roça, que ele comprou o sítio e tudo mais. Mas de cacau a gente tem esse tempo aí.
Eu sou sucessor familiar nesse sentido aí. Que legal. É. Agora me diga uma coisa, né? Falando em vassoura de bruxa. Obviamente nós estamos em outro momento, evolução tecnológica e tudo mais, mas isso ainda é um risco para os produtores hoje? A vassoura de bruxa ela é uma doença que a gente convive com ela. Então, na década de 80, quando ela chegou, ela realmente foi um problema, ela se disseminou de forma muito rápida e não se existia um protocolo para controle dela ali naquele momento, mas foi se criado por meio de pesquisas da CEPLAC, que desde o que foi pesquisado na década de 80 até hoje é utilizado e funciona muito bem. Então, o produtor rondoniense, ele aprendeu a conviver com a vassoura de bruxa e também aprendeu a aceitar as novas tecnologias. Então, tecnologias como genética, que são melhoramentos por clones, aplicação de fungicidas no momento certo, manejos de podas nos momentos certos. Casqueiro, né? Casqueiro, exatamente isso. Então, assim, são manejos. É uma doença que ela ainda existe. Ela pode, sim, causar um problema se ela não for muito bem controlada, mas ela pode ser convivida muito bem com o produtor. Hoje o conhecimento, os métodos estão muito mais acessíveis, então sim. dificilmente a gente se encontrará numa situação como a gente passou lá na década de 80, 90. Sim. Eu acho que o Estevam ele pode falar melhor do que eu com essa questão de lavoura, porque ele tem uma em casa mesmo, como ele falou, o pai dele é o melhor podador do estado. Então, a poda mesmo é um ótimo manejo contra a vassoura de bruxa. Manejo. E não só contra a vassoura de bruxa, mas contra qualquer outros fungos. Por exemplo, o cacau ele sofre muito com questão fúngica. Então, a gente sofre também com Prodeedon parda. Prodeedon parda é um fungo que não, ele é controlável, ele existe e ele é mais tranquilo, mas ele ataca os frutos. Então você tem uma perda ali de frutos ali. Você não perde a semente, mas ele vai ter uma qualidade mais ruim. Não dá para usar para cacau fino um cacau que tenha Prodeedon parda. Sim. E quando fala fungo, assim, não sou especialista, obviamente, mas deve estar falando alguma coisa sobre umidade, alguma coisa. Isso, né? umidade. Por isso a poda, porque você abre a planta, entra a luz e aí você diminui a umidade. E hoje, por exemplo, na própria assistência técnica que a Cacauron ela faz junto aos seus associados, existe alguma coisa sobre distanciamento das plantas, matriz de plantio, formato e tudo mais que pode diminuir um pouco essas doenças fúngicas aí? Sim, com certeza. A associação, ela presta um serviço para todos os nossos associados, que é a assistência técnica dentro das suas lavouras. Então, todo associado, ele vai lá, ele aciona a Cacauron e, olha, eu estou precisando de um técnico, seja para plantar, seja para ele dar um apoio na lavoura inicial, ali na lavoura já em formação, ou seja, em produção. Então, a gente faz as orientações. Então, no caso, por exemplo, para se evitar problemas fúngicos, a gente usa a base científica, que é o que a gente tem respaldo, que funciona, que são pesquisas da CEPLAC que garantem que lavouras de 3x3, 3x4 têm um melhor dimensionamento e têm uma melhor resposta contra doenças fúngicas, porque deixa entrar aeração, tem maior circulação de ar, tem melhor entrada de luminosidade, na hora de fazer a poda é muito, muito mais interessante que tenha esse espaço. Também tem mais plantas entre ar, então você consegue ter uma melhor uso da terra daquele espaço do cacau, mas também o uso da genética. Então, nós temos aí mais de 100 clones já feitos, gerados pela pesquisa, tanto o CEPLAC quanto outras pesquisas. Então, existem, por exemplo, os clones que são daqui de Rondônia, que são as séries EOP. Perfeito. Tipo assim, as séries EOP são tão interessantes que, na época da vassoura de bruxa, matou várias espécies. Só que uma planta ou outra sobreviveu ali naquela roça daquele produtor. Então, aquela planta tem algo diferente nela. E aí a CEPLAC fez a seleção dessas plantas em várias plantas dessas e aí criou uma série chamada EOP, que é uma série de pesquisa que é uma genética feita aqui, que é a EOP, Estação Experimental de Seção Experimental de Ouro Preto, que é ali em Ouro Preto do Oeste. Legal. Bom, para quem está nos acompanhando e entendendo, querendo entender um pouco mais desse mundo do cacau, a gente está falando hoje da cidade de Ji-Paraná, no centro do estado de Rondônia, e a atuação da Cacauron ela é estadual, Exato. De norte a sul do estado de Rondônia, mas a sede está aqui também no centro. A sede nós estamos aqui em Ji-Paraná. Em Ji-Paraná, e ela fica transitando ali, Ouro Preto, Ji-Paraná. Então, esse entremeio aqui, existe bastante atuação, e obviamente não limitado aqui, mas sim ao estado inteiro. O Estevam comentou um pouco como é que chegou no cacau. Sim. E até para a gente conhecer um pouco, Débora, como é que você caiu nesse negócio aqui?
Olha, eu caí mesmo, viu? Eu tinha recém saído da faculdade, e quando a gente sai da faculdade, a gente sai querendo trabalhar muito, né? A gente quer ali fazer valer. E aí eu tive uma primeira oportunidade entrando no Senar, no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, lá em 2019. E aí eu entrei atendendo os produtores da região de Jaru, ali da região de Tarilândia. E é Jaruaru, Tarilândia, então eu atendi ali por... Tanto que ontem fez 6 anos que eu entrei no Senar, então tem 6 anos que eu tô nesse trabalho. E aí eu comecei a atuar como técnica de campo, atuei como entre um ano e meio como técnica de campo dentro do Senar. Depois eu passei para a supervisão de campo, então atuei diretamente na supervisão de produtores que plantavam cacau, dos técnicos, então... Né, continuando ali na assistência ainda, diretamente com o produtor. Depois participei de outros programas dentro do Senar e continuei dentro da área do cacau, dentro do Senar ali. E aí tive também a grata surpresa e a grata felicidade de conhecer o projeto do Sebrae, que foi o projeto Cacau Sustentável, que veio para implementar essa ascensão do cacau após todo esse período, que aí o Sebrae ele iniciou um projeto por meio da Marcileide Zironde. E ali foi quando veio esse contato. Então, eu tô nesse meio do cacau há 6 anos. Você tá pegando o nascimento da Cacauron e tudo mais, Exato. né? Participei da primeira reunião, da junção dos produtores. Tudo e aí isso. vem, eu acho que uma curiosidade, assim, até para o nosso público entender, tá? Por que a gente tem falado de cacau e por que, inclusive, que a Cicobi Centro entende que essa é uma bandeira tão importante ao ponto de firmar uma parceria estratégica para a gente fortalecer isso, né? Mas o que foi feito até aqui? De onde que surgiu esse movimento do cacau recente no estado de Rondônia? E você citou aí a Marcileide, o Sebrae. Qual que é a participação do Sebrae nesse processo e na existência da Cacauron? A Cacauron surgiu no Sebrae, né, nesse trabalho que começou com o Denis. O Denis começou a introduzir essa questão de identidade geográfica em Rondônia. Ele que veio com o projeto inicial. E aí do Denis separou esses projetos. O Denis foi para o Tambaqui e a Marcileide ficou como gestora do cacau. Como potencial de virar uma identidade geográfica. Num projeto Cacau Sustentável, que ela era gestora e agora ela está no projeto da identidade geográfica. Evoluiu esse projeto. Então em 2020 esse projeto começou. Houve um diagnóstico. E em 2021 foi criada a Cacauron exatamente dentro do projeto, porque precisava de uma entidade de terceiro setor e precisa de uma entidade de terceiro setor para administrar e gerir uma identidade geográfica. Então, nós nascemos, a princípio, como uma associação de produtores de chocolateiros exatamente para trabalhar a identidade geográfica, para ser gestor da identidade geográfica. Então, vários desses chocolates artesanais aqui em Rondônia que a gente vê, esse selo Rondônia Cacau, isso. É a nossa identidade, a nossa indicação geográfica? Isso, exatamente. E a Cacauron hoje faz a gestão do selo da Rondônia Cacau. Nós somos gestores da identidade geográfica Rondônia Cacau. A nossa responsabilidade é que todo produtor rondoniense tem o direito de utilizar a indicação geográfica. Isso vale muito a pena ser falado aqui. Todo produtor rondoniense tem o direito, mas como todo selo de garantia e de qualidade, ele precisa de uma gestão. Claro. Então, a Cacauron, ela tem são critérios para estabelecer o que é uma indicação geográfica. E é importante dizer que a indicação geográfica não é do chocolate, é da amêndoa que produz esse chocolate. Perfeito. Então, as amêndoas que passam e têm o selo da indicação geográfica, elas passam por um critério de seleção dentro do caderno de especificação técnica. E, necessariamente, o chocolateiro, para utilizar esse selo, ele precisa ser associado? Não precisa ser associado, mas é muito mais vantajoso ele ser associado. O produtor, o chocolateiro que ele é associado, ele não tem o custo de rastreabilidade da indicação geográfica. Caso um produtor não for associado, ele falou, Débora, eu quero utilizar a indicação geográfica, mas estar dentro de uma associação não é para mim. Tudo bem, não tem problema, mas o custo dessa indicação geográfica para esse produtor em específico fica a cargo dele e a gente só emite o selo para ele e faz o monitoramento do uso dessa amêndoa. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui para entusiastas, curiosos, possíveis futuros chocolateiros ou até atuais chocolateiros, atuais produtores de cacau e possivelmente futuros produtores de cacau, ou produtores e chocolateiros que já fazem o seu trabalho, mas ainda não estão associados a Cacauron. Vamos começar pelo chocolateiro, então. Quais são os benefícios, além do custo da rastreabilidade,
para o chocolateiro se associar a Cacauron? Bom, dentro da associação a gente tem diversos benefícios e realmente tem uma diferenciação para chocolateiros e para produtores rurais, mas é por conta da questão do público. Então, para os chocolateiros, o chocolateiro que hoje ele está associado com a gente, ele tem direito a participar de feiras internacionais e nacionais que nós somos convidados. E nós não O produto dele vai junto? Sim, vai junto. A gente está levando, o produto dele vai junto com a gente, claro, lembrando sempre que tem que estar dentro das especificações da indicação Sim, geográfica, o chocolate tem que estar dentro dos critérios técnicos, que é passado por uma seleção. E que caso não esteja, a associação vai contribuir para aumentar a qualidade desse produto que ele produz. Perfeito. E outro benefício dele, do associado mesmo, é a participação em cursos renomados, cursos com pessoas renomadas da área, né, Estevam? A gente teve esse ano um curso muito, muito bom. Avançado, avançado, já com todas as chocolateiras, com o apoio do Sebrae. Então, a gente demanda pelo Sebrae, eu estou precisando que as minhas chocolateiras tenham um curso sobre temperagem. A gente procura o melhor profissional para trazer ela para Rondônia para dar um curso de temperagem totalmente gratuito a produtores. Cursos que custam de 8 a 10 mil reais por pessoa, hoje para quem é associado é gratuitamente. Curso do mais básico da produção de chocolate ao mais avançado, as chocolateiras têm direito de participar. Fora a questão também das embalagens. Da questão do marketing, a embalagem dos produtores, dos chocolateiros evoluíram muito. Por quê? Porque através da Cacauron, estando na Cacauron, conseguiram, através do projeto Sebrae, o Sebrae contratar empresa para poder trabalhar design, essas questões. Sim. E então tem muito benefício. Muito criar benefício. Tabela nutricional. Perfeito. Tá dentro dos padrões. Profissionalismo. Tudo isso. Bom, assim, informalmente, a gente vê muita gente vendendo na rua, às vezes, trufa, chocolate, outras coisas que são feitas aí. Com absoluta certeza, a gente está falando de um processo de produção completamente diferente. De uma matéria-prima completamente diferente. Mas tem uma coisa em comum, tá? Se me permitem a reflexão aqui. Claro. São pessoas empreendendo. Sim. E talvez até estas pessoas que já empreendem com matéria-prima hoje, que a gente sabe que não é uma matéria-prima de qualidade, mas que produzem o seu produto e tudo mais, são pessoas que talvez com a informação correta, sobre o insumo correto, sobre a matéria-prima correta, poderiam, na verdade, trazer mais qualidade para os seus produtos e, quem sabe, virar marca, virar grandes negócios, que não sejam grandes negócios, mas são negócios com maior impacto, tanto socialmente, na cadeia e tudo mais, né? Sim. E assim, vale ressaltar que são produtos que eles são muito mais saudáveis do que o que é encontrado no mercado no dia a dia. Porque são produtos que eles têm produtos mais finos, como, por exemplo, esse é cacau, açúcar e café. Não tem... Acabou. É isso que... Não tem leite. Eu não estou comprando lá uma barra de chocolate de alguma coisa para derreter para fazer um outro tipo de produto. Pegou do grão, uma bean to bar. É uma bean to bar, né? Tree to bar, bean to bar, que o bean to bar é do grão à barra, né? O tree to bar que é da lavoura até a barra. Então, nós temos todos esses conceitos dentro da chocolateira. Por exemplo, a Gianni é uma chocolateira bean to bar. Ela compra amêndoa e produz a barra. A Dona Selma é tree to bar. Ela tem a lavoura dela, ela cuida sozinha da lavoura dela, vai lá e produz o chocolate dela. Então, é desde a lavoura até a barra, que é o caso da Tingo, que é o caso até de outras chocolateiras que estão dentro da Cacauron. Então, tem essa pegada, né, também de... É um produto que ele é mais saudável, ele não tem aditivos, ele não tem lactose, que hoje tem muitas pessoas que têm intolerância, eles não têm glúten. Então, ele é um produto amplamente aceito que, às vezes, pela cultura, a gente não foi acostumado a comer. E a gente tem uma orientadora de chocolate, né, a Adriana Reis. E ela sempre fala isso em cursos que ela dá, que é o paladar não retrocede. A partir do momento que você aprende a comer uma coisa muito gostosa, muito boa, você não consegue voltar a comer aquilo que era antes. Inclusive, assim, eu tô aqui gravando, conversando e tal, eu já abri umas 3, 4 vezes essa caixinha aqui. Eu não sei se daqui pro final eu não vou me meter o dedo nesse negócio aqui. Vale a pena. E para quem não conhece, legal. Vale a pena conhecer. Sim. Então, assim, e é um processo tão bonito de se conhecer que todo rondoniense tinha que ter isso na cultura. Vale a pena conhecer a cultura do cacau, não só por conta da cultura do chocolate, porque
faz parte de uma espécie amazônica, mas é porque é muito bonito de você ter isso dentro da nossa cultura. Uma das coisas que a Cacauron ela quer entender, mostrar para a sociedade é que o cacau faz parte da nossa cultura, faz parte da história de Rondônia, faz parte dessa evolução sustentável que o Rondônia está levantando a bandeira que é para ser. Débora, quantas marcas hoje de chocolate de Rondônia existem? Hoje, dentro da associação, nós temos 13 marcas. Possivelmente existem outros? Possivelmente existe. Eu fiquei sabendo ontem, numa reunião, que existem outras. Tem outras marcas menores começando, criando ali dentro, em lugares menores, ainda não tendo amplamente venda. Mas são 13 marcas bem consolidadas e tudo mais. Bom, então, possivelmente esse podcast vai chegar nessas pessoas. Com certeza. Para aqueles empreendedores que a gente comentou um pouco antes. Pessoal, busquem informação junto à Cacauron. Sem dúvida nenhuma. É uma chance da gente começar certo, fazer certo e fortalecer principalmente uma coisa que é nossa, o selo, o Rondônia Cacau. Isso. As pessoas vão para alguns lugares e conhecem os produtos específicos de cada região, né? Então você olha, por exemplo, para Minas, é a cachaça, é o queijo. Você olha para o sul, a gente tem o vinho e outras regiões tem cada um o seu produto. Me parece que nós temos, e aí, quero ouvir vocês. Parece que a gente tem a oportunidade de ser conhecido pelo bom cacau e pelo bom chocolate que a gente produz aqui em Rondônia, né? Sim. Talvez se tornar item de presente, item de... O próprio nome já diz, né? Uma identidade geográfica. É a gente mostrar para o mundo quem é Rondônia, a nossa identidade nos produtos. Ô Estevão, e por que identidade? É porque... Identidade é aquilo que te faz único, né? Isso. Então, é a mesma coisa? Vale para o chocolate e para o cacau daqui? Quer dizer que... Sim, é uma singularidade que nós temos. O gosto que nós temos aqui é só daqui? A indicação que esse produto, a forma que ele é produzido, ele só é produzido daqui. E como existe a indicação geográfica, por exemplo, também do sul da Bahia, que é o cacau que é produzido debaixo da caburuca, que é uma singularidade, como o Estevão mesmo disse, que existe da região de lá. Entendi. E então, assim, é para mostrar a originalidade e qualidade do produto. Isso. E os impactos dessa identidade é o quê? Por exemplo, clima, calor? Influencia o solo, a forma que esse solo foi formado. Aí você tem que ter estudos geológicos para poder você trabalhar essa singularidade ali. Por exemplo, Amazônia, Mata Atlântica, onde está? A diferença, por exemplo, do nome pode ser, por exemplo, algo que seja histórico ali, um nome, alguma coisa, alguma questão assim, tudo isso muda, influencia. Agora olhando para o produto... E o manejo também. E o manejo também. Sim. Entendi. Então lá no vinho eles chamam de terroir, né? Que é aquela o combinação. Exatamente. Mesma coisa a gente pode falar? Pode falar do terroir de Rondônia, que tem um terroir. É a combinação de altitude, temperatura, solo, espécie e uma série de coisas lá, né? Exatamente. Muito bom. Falamos do chocolateiro, agora falando do produtor do cacau. Quantos são os produtores hoje em Rondônia por estimativas aí da Cacauron? Olha, por estimativas. Isso é sim polêmico. Nós não acreditamos nos valores que temos aí mas hoje oficialmente. A gente tem que escolher uma fonte. Vamos escolher fonte Cacauron aí. Vamos escolher fonte Cacauron. Hoje, dentro da associação, nós temos 62 associados. Certo. Desses 62 associados, nós temos mais de 14 municípios associados hoje dentro da Cacauron, né? Então, vamos dizer aí que é quase 2 mil produtores em cada município, né? Mais do que isso. E dentro da Cacauron, a gente, pelos dados oficiais do IBGE, são mais de 7 mil produtores. Onde os produtores estão, nós estamos muito querendo saber e abraçar todos. Dados do Idaron é 3 mil produtores. 3 mil, Então ainda assim, não tem uma informação... A gente tem que fazer um levantamento coerente, disso. né? Não existe. E assim, era um problema que existia antigamente no café e foi resolvido. E a gente vai usar a mesma ferramenta e o mesmo estudo que foi feito no café, que é batendo no importa de produtor. Perfeito. O senhor tem cacau? Tem. Quantos cacau o senhor tem? Entra aqui pra lista. Porque a Cacauron, ela tem a missão de ser a gestora do planejamento estratégico do cacau daqui a 10 anos, né, Estevão? E o Estevão pode falar mais sobre o objetivo do planejamento estratégico, mas uma das funções é nós trazermos para a sociedade informações coerentes sobre, né? Bom, possivelmente você que produz cacau, né, e não está associado ainda, aí vamos para o próximo passo. Falamos do benefício para o chocolateiro. Qual que é o benefício da associação para o produtor do cacau?
Bom, nós temos... Porque assim, ó, mesmo que... Desculpe interromper, mas claro. seja 7 mil ou seja 3 mil pelos dados do Idaron, de 62 para 3 mil, vamos colocar ali, nós temos muita margem. Muita margem. Tem bastante exatamente. produtor. Mas... E lembrando que isso é famílias, né? Sim. É agricultura familiar. Então, digamos que tenha 4 pessoas em cada família de produtor ali que trabalha com cacau. E aí Passa de você 10 mil multiplica aí, você multiplica muito essa abrangência. Então, benefícios para o produtor. Tem a questão de compra conjunta. Nós conseguimos também, muitas das vezes, ter preços melhores em venda conjunta ou em venda de microlotes que estão no nível de qualidade superior. Assistência técnica, assistência técnica em si. Todo o planejamento de início ali que esse produtor precisa, a gente consegue ajudar ali para ele ter acesso a crédito. Ele pode conseguir conquistar um crédito para a gente ajudar ele fazer o projeto dele da forma mais rentável para ele possível. Também temos a questão da participação. E aí os produtores, não só das chocolateiras, não é exclusivo, a participação em feiras nacionais e internacionais. Sim. Nós estamos sendo muito procurados por conta do conhecimento que Rondônia já tem para fora sobre a qualidade do produto. Então, não é só a quantidade que vem chamando a atenção nas feiras, é a qualidade do produto que eles estão procurando. Então, quando a gente chega nas feiras e fala que a nossa amêndoa tem uma indicação geográfica, um caderno de especificação técnico que detém de uma qualidade dessa amêndoa, isso, para quem trabalha com qualidade até fora do país, é muito bem aceito e muito bem valorizado. Então, o associado ele tem essa preferência. Então, uma marca X veio procurar a Cacauron e já houve procuras, né? Quero comprar 20 toneladas do cacau com qualidade. Então, nós damos preferência aos produtores associados. Claro, toda vida. Né? Sim, se não fechar certeza. o valor, a gente abre para outros produtores que não são associados. E aí, acho que começa a entrar numa seara que é importante comentar também para quem está ouvindo. Assim. Falando de negócio, falando de quem planta, de quem busca mais conhecimento, ganha eficiência. Além do status, vamos colocar assim, né? Eu estou participando de uma nova onda do cacau e tudo mais. Isso é sustentável? Dá dinheiro para o produtor, de fato? A cultura do cacau, se a gente for comparar ela... Claro que a gente não quer criar briga com nenhuma outra cultura, né? O pessoal do tambaqui, do café, do gado e tudo mais, não se trata disso, né? Até porque acho que dá para consorciar ali em parte da propriedade, dá para fazer e tudo mais. Mas, falando especificamente do cacau, é um negócio que tem valor agregado? Ele consegue agregar valor? Ele consegue gerar mais margem ao fazer um menor manejo ali da propriedade dele? Sim. Existe o cacau, eu brinco em toda reunião que alguém me pergunta se, né, é mais ou menos muito parecido com isso, que o cacau ele é o salvador do mundo. Ele resolve o problema da sustentabilidade nos seus 3 tripés: social, ambiental e econômico. Socialmente, ele é uma cultura socialmente justa, né, quando muito Mulheres bem aplicado. Podem trabalhar tranquilamente, fazer o mesmo que um homem faz. Inclusive trabalha na sombra, né? Tranquilo. Trabalha na sombra. Esse é o super assim. Eu levo o produtor e falo, Débora, eu quero conhecer uma lavoura de cacau. Vamos 2 horas da tarde. Não, mas o sol tá quente. Eu falei, não, eu quero que você conheça a lavoura de cacau 2 horas da tarde. Parece um ar-condicionado debaixo. Exato, porque você vai gostar de trabalhar 2 horas da tarde numa lavoura de cacau, exato. Então, tem a inclusão das mulheres no trabalho. Nós temos a questão da sucessão familiar. Então, ele é uma lavoura que você pode ter uma sucessão ali de um filho que está querendo, não quer sair da propriedade e quer trabalhar na propriedade, então você pode iniciar ali um filho dentro, né? Claro que ele não pode sair da escola, ele não pode deixar de estudar, todas essas questões práticas e legais, mas é um meio dele aprender também a ter uma renda. E também a questão econômica. O cacau ele é valorizado desde o seu cacau book, que é o cacau que ele é vendido como commodity, que ele não tem uma qualidade, mas também tem o cacau que é um cacau superior, que ele é um cacau que ele é valorizado no mercado pela sua qualidade. E hoje existe no mercado algumas certificações de sustentabilidade. Sim. Como, né, algumas marcas, elas têm os seus programas de certificações que elas certificam que o produtor não tem desmatamento, não tem trabalho infantil e não tem trabalho escravo. Nós temos um exemplo aqui, o Estevão é um produtor que ele é, vamos dizer, um diamante, né? Dentro dos conceitos. Tem todas as estrelinhas ali. Tem. Inclusive no ranking foi lá, o primeiro lugar lá, da 1258. Da sustentabilidade. Agora que legal. a gente vai
já pode introduzir, Pode. né? Esse trabalho aí foi realizado pelo Sebrae de sustentabilidade. Foram 58 propriedades, mas 51 foram entrevistadas. E aí teve meio que um ranking para ver um diagnóstico onde a gente está se encaixando aí na sustentabilidade em Rondônia. Então, isso é uma coisa muito boa, que a gente pode fazer uma prestação, uma assistência técnica para esses produtores de uma forma que seja Não é teórico o que a associação está propondo, exatamente. né? Prático, Vocês entendem da sabe? prática, Sim, vocês têm exatamente. histórico, tem falar resultado. E se falar de sustentabilidade é totalmente ligado ao cacau, porque o cacau, ele é considerado, existe uma legislação em Rondônia que o cacau ele pode ser utilizado por meio de sistemas agroflorestais como recuperação de área degradada. Muito bom. Então, inclusive, produtores de outras culturas, sei lá, pecuária, por exemplo, que tem lá uma recomposição de APP, sim, alguma coisa, pode usar o cacau. Pode usar o cacau. E explorar economicamente isso. Isso. E a legislação permite como pode ser feito o cuidado, todo o manejo. Pode ser plantado até clones no meio dessa recuperação de área degradada. Então, é uma possibilidade que ele agrega valor, resolve um problema de passivo ambiental e o produtor ainda consegue ter uma renda a mais. E se ele quiser trabalhar com qualidade, porque trabalhar com qualidade é um caminho que o produtor ele vai avançando. Então, a gente sempre orienta um produtor que trabalhar com qualidade é diferente de que trabalhar com produtividade. Ô, Débora, agora ele ir mantendo. Agora, dúvida. Você está falando aí de cacau premium, amêndoa premium, amêndoa de qualidade e tudo mais. Eu tenho que dar sorte? Eu vou lá, planto um pé de cacau, colhi, tirei lá a amêndoa lá de dentro e pronto, dei sorte, é uma amêndoa premium? Ou o que eu preciso fazer depois que eu colhi para esse negócio não ser o cacau book? Olha, e ser um cacau diferenciado ali. Eu adorei a ideia, eu vou usar mais na minha vida a ideia do prêmio, viu? Mas não, o trabalho do cacau prêmio, o cacau do cacau com existe mais... Protocolo. Existe um protocolo, né, Estevão? Porque deixar o Estevão responder como produtor, como é que ele faz o protocolo de qualidade das amêndoas top dele, 1 né? da lista, eu acho que pode falar inclusive do teu processo, assim, se não for segredo de negócio, né? Então, existem vários protocolos que dá para ser feito de qualidade para você ter uma amêndoa premium e um cacau fino, que a gente gosta de chamar de cacau fino. Desse protocolo, o básico é seleção de frutos, aqueles frutos que estão sadios, que eles estão no ponto ideal de maturação, que aí você já tem um lote, uma massa ali, pode-se dizer, a gente gosta de chamar de massa, que ele tem um potencial de gerar algo, um aroma, um terroir diferenciado. E aí o não tão bom assim, eu guardo tipo para um segundo lote, alguma coisa? Isso. Você pode utilizar ele para vender book, por exemplo. Perfeito. Ele vai dar dinheiro do mesmo jeito. Só que não tanto quanto o fino, né? E aí tem todo o trabalho. Um trabalho a mais de seleção, um trabalho a mais de fermentação, que aí tem várias formas de fermentação. O produtor que a fermentação é algo... existe um padrão, mas não existe um padrão. Não é um padrão, é um princípio, na verdade, que o produtor adapta de acordo com a genética também, que vai influenciar muito, com o clima que ele está passando na hora que ele está fazendo o lote. Se, por exemplo, aquela noite fez muito frio, aí possa ser que demore um pouco mais a fermentação. Entendi. Possa ser que talvez ele não consiga um lote muito bom por conta disso. E aí tem todas essas questões. É quase que sorte mesmo, mas... mas tem método. Mas tem método em princípio. Existem 2 métodos que são muito disseminados aqui em Rondônia, que são... o primeiro método é o método conhecido como método CEPLAC. O método CEPLAC, a fermentação de cacau, né, logo como o Estevão falou, é feita a separação ali dos frutos. Então, o primeiro passo, tudo começa ali na colheita. Separa os frutos, os sadios dos frutos, algum nível de contaminação, furado, doentes e tudo mais. E depois disso, numa caixa de madeira, conhecida como coxo de fermentação, ou um coxo redondo mesmo, parecido um barril. Então, o produtor pode utilizar essas duas práticas. Dentro desse coxo, existe um método da CEPLAC, que eu vou explicar de forma muito rápida aqui, que o método CEPLAC é o seguinte: o produtor coloca essa massa de cacau dentro desse coxo de madeira, fica ali quietinho por 48 horas. Depois, no terceiro dia, depois das 48 horas, ele faz a primeira virada, que é o terceiro dia com 24 horas. No quarto dia, ele faz mais uma virada. E no quinto dia, ele faz mais uma virada.
No 5º dia, o produtor ele corta a amêndoa e vê se ela está saindo uma sangria, como se fosse um sangue do cacau. E ali, se começou a sair essa sangria, quer dizer que o período de fermentação está praticamente acabando e ele pode começar a colocar para secar. Então, esse é o método mais utilizado e o método mais repassado, que é o método CEPLAC, que é o método mais fácil do produtor ter um controle. Existe um método um pouco mais acurado, que é o método do termômetro. Então, o produtor ele faz todo o acompanhamento por temperatura. Então, ele faz a primeira virada com 32 graus Celsius, depois ele deixa chegar até 56 graus Celsius, depois ele vai virando de acordo que a temperatura vai caindo, e isso dura entre até o 4º e o 5º dia. Então, não existe um tempo de virada, existe uma temperatura de viragem. Esse temperatura, quando a gente usa esse método de temperatura, ele é mais utilizado para a produção de chocolates, né, para chocolates artesanais. Porque a fermentação ela tem isso de dar tudo que é bom, mas realce. Então, quando você tem um controle de temperatura, você consegue controlar os off flavors, você consegue dar uma controlada ali no que é ruim, para não... Off flavor é os sabores ruins. Sabores ruins. Isso. Os cheiros. E aí, os cheiros, então a gente consegue dar uma controlada. Então, esse método de temperatura, não são todos os produtores que dominam, e até os que dominam, como o Estevão disse, uma noite muito fria, pode acontecer um problema. Um dia muito quente, a temperatura sobe demais, virar esse cacau no horário errado, você perde aquele lote, porque você tem virou toda uma microbiota ali trabalhando essa fermentação. Exato. São leveduras, bactérias e tem vários estudos sobre isso, e até agora é uma diversidade tão grande que trabalha na fermentação que você não tem um padrão. E cada produtor tem o seu, né? E o ambiente em si forma essa microbiota. Exato. Então, assim, e é tentativa e erro. Lembra, a minha primeira fermentação não deu certo, vamos fazer a segunda. Terceira, quarta, na hora que ele encontra o caminho dele, você olha para o produtor, não, mas isso não tá certo, mas funciona. Na minha casa, eu falei, se funciona, funciona. É o seu protocolo. Talvez até isso, a temperatura lá é diferente. Tudo mais, exato. O microclima. O coxo é diferente. O espaço que aquele o terroir, tem tudo isso. Então, assim, produtores campeões. Aqui em Rondônia, nós temos 4 produtores, 3 ou 4, se eu não me engano, que são produtores campeões nacionais. Cada um deles tem um segredo de... Quais as cidades? O Euclides de Jaru, seu Mauro Taufer, vou falar o apelido dele que aí todo mundo vai conhecer, que é o seu Quelé de Buritis. O seu Robson Tomás, lá de Nova União. E os 3 são produtores que são conhecidos nossos, associados e tudo mais. Que legal. São produtores que são campeões nacionais e têm o seu segredo de fábrica. E tudo certo. Sim. Tá tudo bem. E aí eu pergunto para vocês, tá? Passou pelo processo da fermentação, achou o momento adequado da seca da amêndoa. E aí, essa amêndoa ali, depois de seca, o que isso vira? Quais são os subprodutos do cacau? Ou até antes também, né? Porque eu acho que já tirou a casca. Pois conta para nós. Porque a gente estava até brincando um pouco antes aqui. Hoje, na pecuária, em várias culturas, né? Em várias culturas você vê que aproveita-se a casca do café para fazer não sei o quê, ou é cosmético. A gente estava falando, inclusive tinha aqui em cima um pacotinho. Aqui, ó. É um chocolate feito da casca do café. Que é um dos insumos para a produção desse chocolate. E aí, comentando que a indústria que fez isso parece que está pesquisando também para fazer também da casca da amêndoa. Da amêndoa do cacau. Comenta para nós, assim, o que nós temos de produtos e subprodutos na cadeia aí, desde que eu tiro o fruto do pé. Eu acredito que o cacau ele tem esse diferencial assim de ter uma diversidade gigantesca de subprodutos que dá para trabalhar com ele. Desde de que você colheu ali, você já pode tirar o mel e comercializar num valor absurdamente muito bom, e para fazer bebidas, e é uma bebida muito boa o mel. Inclusive você já tomou também, né, Edgar? Demais. O mel é maravilhoso. Gente, confesso, primeira vez que eu tomei, não gostei muito daquele não, mas da última vez que eu vi uma garrafinha, assim, eu tomei foi 2 garrafinhas. É uma delícia, muito gostoso. É o néctar do cacau. É o néctar do cacau. Que é conhecido hoje, muito conhecido como mel, mas muito néctar, gostoso. que é o nome mais ideal, né? Aí você pode utilizar aquela casca que sobrou como uma economia circular, levar de volta para a tua lavoura adubo, ou pode ser usado também como enfeites.
comida para animais. Né? Eu utilizo lá na minha propriedade muito como comida para gado. Eu jogo no pasto, o gado tritura aquele tudo e... É nutritivo. É nutritivo, tem muito cálcio, potássio. Uhum. É muito rico em potássio, as cascas do cacau. Aí vem depois a questão que você pegou a amêndoa, que é o principal, que é a amêndoa seca, que aí você pode daí tirar chocolate, você pode daí tirar gordura, manteiga, você pode utilizar para cosméticos, farmacêuticos. Que legal. E aí você entra num mundo de possibilidades que dá para desenvolver, inclusive utilizar a casca do NIB que sobra, que agora com essa parceria com essa empresa vamos estudar. E eu soube que tem um pessoal do Pará que faz bolsas com a folha do cacau. Sim, exatamente. Até a folha, gente. Até a folha. Tá igual boi, assim. Acho que não aproveita só o berro, como eles falam, né? O resto tudo aproveita. Tudo aproveita. Por isso que eu falo, ele é embalagem de cacau, embalagem de chocolate. Já vi muita embalagem com folhas. Tem todas essas questões. Que interessante, que legal. É uma riqueza gigantesca que dá para trabalhar com cacau. Então, para quem é produtor e para quem, associado e não é associado, para pegar insights nesse sentido das possibilidades, como é que faz para entrar em contato com a associação? Olha, nós temos a nosso Instagram, que está totalmente ativo, tem o Facebook, também temos o WhatsApp da associação, que aí eu vou deixar o número para depois vocês passarem e poderem pegar com os produtores, entrar em contato direto com a gente. E também pode entrar em contato direto com a diretoria, com os associados, que eles também vão poder estar passando os nossos números, que vão estar entrando em contato direto com a gente para que a gente possa apresentar os benefícios, como se associar e tudo mais. Muito bom. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: o que a Cicobi Centro tem contribuído com a Cacau Raw? E na visão técnica de vocês mesmo, tá? E aqui não é, obviamente, não tem intencionalidade de puxar sardinha para a Cicobi Centro, não. A nossa intenção aqui é mostrar o tipo de parceria que está sendo feita entre uma associação e uma cooperativa e como outras cooperativas, eventualmente, podem ajudar outras iniciativas nas suas áreas, nas suas regiões. Né? Até porque, dentro dos princípios do cooperativismo, a gente tem interesse pela comunidade, a gente tem a própria intercooperação, em que pese não ser cooperativa, mas acho que a gente vai falar um pouco de futuro, e aí vira intercooperação de fato. Né? Daqui uns dias. Mas, para nós, enquanto Cicobi Centro, das nossas utilidades, do propósito de existência da cooperativa, além lá do produto e serviço financeiro, do objeto prático ali, da conta corrente, do Pix, do cartão e tudo mais, aquilo é o meio como a gente consegue gerar desenvolvimento, né, nas nossas comunidades. Então, nosso presidente Ademir, ele tem uma fala muito bacana nesse sentido, porque muito mais do que as sobras que o cooperativismo gera, a gente precisa quantificar o impacto social, o impacto econômico, o desenvolvimento, a melhoria de qualidade de vida que a gente gera nas comunidades onde a gente está atuando. E, assim, ouvir de vocês, para que foi importante essa parceria e o que a associação tem conseguido fazer através desse apoio? Eu vou deixar o Estevam responder primeiro, porque eu sou fruto dessa parceria. Então, eu vou deixar ele contar como é que foi e aí eu conto como é que está sendo. Então, essa parceria simplesmente... Sabe a Fênix que a gente sempre... Ressurge das cinzas? Ela sovou por causa do Cicobi Centro. Então, legal. É algo que... Uma parceria que, de fato, fez com que a gente criasse um profissionalismo muito maior. Veio para que a gente conseguisse crescer e trazer, de fato, a nossa IG, fazer com que esse projeto ele crie algo exponencial, pode-se dizer, para Rondônia. Então, essa parceria veio de grande valia para a gente poder contratar a Débora entrar para o nosso time agora, já na questão executiva do cacau. Então, isso assim... Ô, Estevam, todo mundo que está lá, os diretores, o conselho e tudo mais, ninguém recebe nada? Não, é tudo pro plano. Perfeito. A gente
A gente trabalha Ou seja, ali. imagina o desafio de tocar uma associação, Exatamente. tendo que tocar as suas atividades no dia a dia, as suas propriedades no Isso. dia a dia. É Correto. desafiador, hein? Desafiador. Aí, agora com a chegada da Débora, melhorou Que é uma muito. pessoa que está dedicada para Com isso. certeza. Então, da parceria Cicobi Centro e Cacauron, eu sou fruto dessa parceria. Então, esse termo de cooperação. E eu já falei isso em outras reuniões com a gente, com vocês, e vale a pena expor isso aqui. É uma parceria que ela é muito bem vista fora do estado. Uhum. A Cacauron, por conta da parceria com o Cicobi Centro, por conta do fomento, a gente consegue ter mais participações em eventos nacionais e internacionais que acontecem no Brasil e que nós somos convidados por sermos gestores da indicação geográfica e pela organização que a gente demonstra em reuniões, em eventos e tudo mais, então nós somos convidados. E aí eles perguntam, e a gente sempre usa essa camisa que eu tô, né? E a camisa que vem do Cicobi Centro. E o pessoal chega pra mim e fala, Débora, mas vocês são do Cicobi ou vocês são da associação? Eu falei, não, nós somos da associação e recebemos um apoio administrativo do Cicobi Centro. E aí eu explico como funciona e como foi, né, até esse momento. E todo mundo fica maravilhado e assim, eles perguntam como é que é a prestação de conta, como é que é o bate-papo, como é que é a interação com os associados. Então, a gente eu relato para eles o que eu estou falando aqui para vocês. Uhum. E eu falo para eles, é tudo muito tranquilo, é muito abertamente. Eu tenho um contato direto com o diretor da Cicobi Centro, que aí eu falo de você, Edgar. A gente tem reuniões com a Ademir, que é um cara que está ali sempre apoiando a gente, que comprou a ideia. Então, mas assim, muito difícil de vocês apresentarem. Eu falei, gente, super acessível, da gente conseguir marcar reuniões, apresentar projetos, apresentar como está sendo, para que essa parceria ela se estreite, ela chegue realmente até quem precisa, que são os associados e os futuros cooperados, não só da Cicobi Centro, mas se um dia a Cacauron se tornar uma cooperativa. Então, é um apoio com um termo de cooperação do Cicobi Centro, e como você mesmo falou, Edgar, não é puxando sardinha. É, como o Estevão disse, ele é um renascimento das cinzas que proporciona que a Cacauron ela vá fazer uma reunião com a Secretaria da Agricultura lá na sede do CPA, com o secretário, com alguém do governo, para eles ouvirem a Cacauron com a autoridade e notoriedade que a Cacauron tem hoje. Não é Débora, você não está sendo modesta. Talvez não esteja sendo, mas porque a gente conquistou, dentro desses 6 meses de apoio da Cicobi Centro, uma postura profissional de apoio. Aceleramos o processo. É quase uma Brasília. A gente cresceu 50 anos em 5, né? Então, praticamente dobrou o tamanho, né? Então a questão de produtividade e da produtividade do chocolate também. Exato. Praticamente dobrou. Em menos de 6 meses que a gente apresentou agora, a gente já alcançou mais de metade das metas que a gente queria do ano todo. Então, a gente está num ritmo muito bom, uma ótima aceitação dos produtores. Os produtores chegam até a gente com demandas. Olha, a gente precisa que a Cacauron se imponha sobre esse assunto. Então, e é isso que a gente quer. Que o produtor rural, ele sinta que a associação faz parte dele. E não que só ele faz parte de uma associação, que é uma coisa que não vai ter um resultado. Não, a gente quer que eles procurem a gente, indaguem. Olha, a gente precisa que a Cacauron tenha essa posição, ou a Cacauron apresenta uma posição para eles. Então, o termo de cooperação, que querendo ou não, para a gente movimentar, a gente precisa do dinheiro, né? A gente precisa de tudo mais. Então, isso traz uma aceleração no crescimento da cacauicultura no estado, porque hoje a gente senta numa reunião com o pessoal da Bahia e fala, Rondônia tem uma representação. Então, na hora ele já lembra, a Cacauron, convidam a Cacauron. O convite já chega direto pra gente hoje. Então, porque eles já veem que a gente tem o apoio, tem o profissionalismo e, sim, preciso do apoio jurídico. Ligo pro pessoal do jurídico, os meninos do marketing, vamos fazer tal coisa? Vamos. Perfeito. Então, não é só o apoio dali do dia a dia, é o apoio macro dentro da associação. E para o pessoal que está assistindo entender, fazer o reconhecimento aqui, né, na pessoa do nosso presidente Ademir, a sensibilidade que o nosso conselho de administração teve para apoiar a ideia. Né? Então, de toda a riqueza que a cooperativa ela gera, o conselho de administração ele é o órgão eleito pelos cooperados para distribuir aquilo de forma adequada junto ali, numa votação inclusive dos próprios delegados, né? Que é quem representa hoje os cooperados da cooperativa. Então, esses apoios, né, o uso de parte dessas sobras, ela ou vai em patrocínio, ou vai em doações sociais, ou vai em projetos sociais. Inclusive, a Cicobi Centro
não sei exatamente em que momento que vai ao ar, mas ela está passando hoje, no dia 8 de outubro, nós estamos com as votações abertas aí, chegando, né, indo para próximo aí de 6 mil votos dos cooperados votando nas propostas de projetos sociais. E existem projetos como esse, né, que quando fazem muito, muito sentido e eles correspondem às variáveis, eles correspondem aos critérios daquilo que o Conselho tem como métrica para definir se é ou não é desenvolvimento ali para a região, ele é abarcado, é patrocinado, é apoiado e tudo mais. Então, eu gostaria da gente ir seguindo um pouco para o final, mas ouvir de vocês. Futuro. Quais são os planos? Estamos aí com 6 meses de parceria nesse sentido. Ela não é só financeira, mas a cooperativa está à disposição, né? E, como você citou, em questões jurídicas, questões de comunicação e tudo mais. E é esse o nosso papel mesmo. A gente quer contribuir para que vocês acelerem e ouvir de vocês o que os dirigentes têm pensado aí sobre o futuro da própria Associação Cacaron. O nosso futuro, assim, já está meio que previsto, né? Tá meio que a gente consegue já ver. É cooperativismo. É virar uma cooperativa, se não for uma cooperativa, virar um conglomerado de cooperativas, porque o estado de Rondônia é grande e a gente vai atender o estado inteiro. Então, se a gente virar um conglomerado, talvez seja uma forma de gestão melhor. A gente está estudando isso. Inclusive, nas nossas reuniões, a gente discute muito e cria muito essa questão, né, de cooperativismo, e a gente vê essa necessidade. Legal. E, de fato, é o caminho que a gente vai seguir. É um caminho que se apresentou. Na verdade, a gente vem recebendo diversas propostas de compra e vendas coletivas que acabam limitando um pouco como associação. Não é que não seja prático ser associação, mas a cooperativa ela é um caminho que existe uma abertura de mercado para isso e vai continuar existindo a Cacauron Associação. Sim, com certeza. Mas provavelmente, muito em breve, existirá uma cooperativa também da Cacauron que para esses critérios um pouco mais mercadológicos, exato, mais voltados para econômicos aí. Inclusive vai sair, né? Mais uma vez não sei a data, mas possivelmente já vai ter publicado aí um vídeo sobre a OCB. Sim. Né? Que é a Organização do Cooperativismo Brasileiro. Inclusive, muitas das perguntas que nós fizemos lá para a nossa convidada naquele dia, eu no fundo eu estava pensando, será que a Cacauron, será que ela se encaixa nisso daqui? Então, é até legal, né? Tem 3 episódios que são complementares aqui a esse bate-papo nosso hoje. A Diane Franco veio aqui falar do chocolate, uns meses atrás. A gente tem a própria OCB falando do cooperativismo. E a gente tem a Cacauron aqui como um exemplo vivo dessa transformação, desse movimento, daquilo que o cooperativismo pode fomentar e que ele próprio pode se tornar. Pessoal, para a gente caminhar, Débora, suas considerações finais, fica à vontade de falar com o público. Estevam, também na sequência, tá? Fiquem à vontade. Bom, agradecer mais uma vez, Edgar, muito obrigada. É sempre muito bom conversar com você, muito leve. Obrigada pelo espaço de sempre. Gostaria de deixar um recado para os produtores que nos assistem, que nos procurem como Cacauron. Falem com a gente, estamos aqui para representar os produtores de cacau, trazer melhorias e benefícios para o estado como um todo. A Cacauron, ela está hoje em todos os municípios do estado. Nós fazemos questão de visitar a sua propriedade. Ah, Débora, mas eu não consigo ir até a sede? Não se preocupe, a sede é onde o carro da Cacauron está e a gente vai até você. Então, sintam-se todos abraçados pela Cacauron, bem-vindos e muito obrigada pelo espaço, Edgar. Obrigada, Cicobi Centro, como sempre. E muito obrigada. Valeu. Bem, eu agradeço o tempo, o convite para vir aqui é algo assim enriquecedor. Nós conseguimos trazer ao público, e não só ao público-alvo que nós temos, que é os produtores, mas também um público que assiste o Conversas Coop, sobre a Cacauron, sobre esse projeto, essa identidade geográfica, que é uma proteção, é uma propriedade, é a nossa identidade, uma propriedade intelectual do estado de Rondônia. A IG é de Rondônia, a Cacauron é de Rondônia. E eu
gosta de falar Rondônia é cacau, pode-se dizer. Por conta da nossa IG, né? Rondônia é cacau, Rondônia é cacau. Vamos colocar um aí nessa IG para poder enriquecer mais. Então, agradeço e é isso. E é isso. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Pessoal, muito obrigado, tá? Por vocês terem acompanhado aqui. E a gente costuma falar muito da carne de Rondônia. Carne de Rondônia é coisa nossa, né? Isso. O tambaqui é coisa nossa. É coisa nossa. E vocês que acompanham os materiais da Cicobi Center já sabem que cooperar é coisa nossa. E agora tem mais um aí, que cacau é coisa nossa. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.